I was born very far from where I'm supposed to be, and so I'm on my way home. Eu nasci muito longe de onde deveria estar, então eu estou a caminho de casa. Assim Bob Dylan já declarou, um andarilho em uma eterna peregrinação para descobrir quem é. E como que tudo começou? Como o Robert Allen Zimmerman se auto-intitulou ou se transfigurou em Bob Dylan. Saudações dilanescas. Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Dilanesco. Meu nome é Pedro Couto, nome e sobrenome que foi dado pelos meus pais mesmo, não mudei como certas pessoas. Desde 2010 estou na peregrinação de tentar descobrir mais sobre a arte de Bob Dylan e desde 2024 passei a registrar meus devaneios em áudio neste podcast. Se você gosta de Bob Dylan e do Dylanesco, seja ele em texto, áudio e quem sabe em outros formatos, ajuda lá no Apoia-se. Qualquer valor já é um suporte para eu continuar e quem sabe expandir o Dylanesco. Ajuda lá, apoia.se/Dylanesco. Bom, inspirado no recém-lançado volume 18 da Bootleg Series, uma caixa que compila diversos registros em áudio entre 1956 e 1963 do Bob Dylan, eu quero trazer neste episódio um pouco mais sobre o momento em que Robert Zimmerman deixou de existir para dar lugar a Bob Dylan. Vamos lá? Bom, comecemos por uma biografia bem básica. Robert Allen Zimmerman nasceu em 24 de maio de 1941, na cidade de Duluth, e foi criado na cidade de Hibbing, ambas no estado de Minnesota, lá no norte dos Estados Unidos, quase Canadá, em uma região marcada pela mineração. A família se mudou para Hibbing quando Bob Dylan não, né? Bob Zimmerman ainda tinha 6 anos, após o pai Abraham Zimmerman contrair poliomielite. Lá, a família cuidou de uma loja de eletrodomésticos e imóveis chamada Mica. O Bob, portanto, vem né, de uma família bem tradicional, né, uma família trabalhadora de classe média. Durante a adolescência, ele teve alguns grupos musicais ali, e como dentre eles o Golden Chords, ou os Acordes Dourados, quando ele tinha cerca de 16 anos. Chegou a tocar em alguns lugares, incluindo festivais de talentos da sua escola e outros lugares ali. O foco era rock and roll dos anos 50, né, com forte influência ali de Little Richard, Buddy Holly e outros artistas com essa atitude assim mais contundente, mais chamativa do rock and roll, né, para aquela época. Ele também acompanhou alguns músicos, mas de uma maneira bem pontual mesmo, como ele mesmo lembrou em 2013, quando passou por uma das cidades da região, que é o St. Paul, e tocou Suzy Baby, uma música do Bobby Vee, que era um músico da região com quem ele tocou alguns poucos shows quando jovem e que estava lá para ver o show em 2013. E vale lembrar que na época o Bob dizia para alguns amigos e alguns contatinhos ali que ele era o Bobby Vee, porque o Bobby Vee lançou singles, né? Teve um sucessinho ali e o Dylan já tava lá, né? O Dylan ainda não, né? O Bob já tava lá querendo ter fama. Susie, baby, where are you? Have you left me for someone new? Apesar dos roupantes artísticos, os pais ainda vislumbravam para seu filho uma profissão mais tradicional e insistiram que ele fizesse faculdade. Aí ele se matriculou no segundo semestre de 1959 na Universidade de Minnesota para fazer faculdade de Ciências, Letras e Artes. Ele ficaria pouco tempo, cerca de 1 ano e meio, antes de ir para Nova York, mas foi aqui que muita coisa começou. Alguns anos atrás, aqui, veio a público um depoimento interessante de uma pessoa que talvez tenha dado um importante pontapé. Tem pouquíssima informação a respeito, mas uma foto que parece endossar a história, que eu até coloquei como capa do episódio, né, um recortezinho dela, que nela é uma pessoa toca violão e canta, enquanto ao seu lado está Bob, né, ainda Zimmerman, de traje bem social e comportado, assim, um cabelo bem cortado, terno, gravata. Nada daquele visual inspirado em Woody Guthrie.
A pessoa tocando violão é Marvin Carlins, que na época era estudante de psicologia na universidade e também dava aulas gratuitas de música folk em uma instituição religiosa ali. E aí eu vou mencionar, citar aqui um trechinho em tradução do relato dele. Um dia, eu estava na sala tocando uma música no meu violão quando um jovem apareceu na porta aberta. Eu nunca o havia visto antes, acenei com um olá e o convidei para entrar. Ouvi o violão, disse ele, entrando e parando a alguns metros de onde eu estava sentado com um grupo de alunos. Eu também toco. Você gostaria de ver? Claro, disse eu, e lhe entreguei meu violão. Ele dedilhou alguns acordes básicos e cantou parte de uma música top 40. Percebi que ele não sabia muito sobre violão ou canto, mas parecia interessado no que estava fazendo. Para um instrutor, o interesse é o que faz o ensino valer a pena. O jovem me devolveu o violão. Que tipo de música você estava tocando? Perguntou ele. Música folk, respondi. Se você estiver interessado, dou aulas de graça. Já temos alguns pontos interessantes aqui. O primeiro é que, segundo o relato, o Bob ainda não tinha um conhecimento claro sobre música folk. Outro é que o seu repertório era mais de sucessos ali do momento, do sucesso entre os jovens, né? Provavelmente das canções que tocavam com seu grupo Golden Chords. Além disso, havia uma atitude já destemida, quase orgulhosa de mostrar ao chefe ali do grupo as suas habilidades musicais. O relato continua, né? Ele é bem longo assim, e aí em um determinado momento o Marvin percebe que precisa escolher entre os estudos e a carreira acadêmica e seus esforços em tocar e ensinar música. Ele escolhe a psicologia, ele acaba escolhendo a carreira mais acadêmica, então ele percebe que é preciso dar fim ao clube de estudos. E, continuando o relato dele, alguns dias depois que anunciei o fim das aulas de folk, fui procurado por Bob. Ele queria saber onde poderia continuar a desenvolver suas habilidades de folk agora que eu não estava mais disponível como professor. Pensei na sua solicitação. No pouco tempo que ele foi meu aluno, ficou óbvio para mim que Bob não tinha uma voz talentosa, nem um grande domínio do violão. No entanto, se ele estava motivado o suficiente para querer se dedicar, quem era eu para me opor? Experimente o 10 O'Clock Scholar, sugeri. É uma cafeteria a algumas quadras do campus e sempre há alguns cantores de música folk por lá. Ele me agradeceu pela sugestão e seguiu seu caminho. Foi a última vez que vi Bob pessoalmente. Se o relato for de fato verdade, a contribuição de Marvin é única. Mesmo não acreditando nas habilidades de Bob, percebeu que não era função dele definir o futuro do seu aluno, apenas dar as ferramentas apropriadas. O tal 10 O'Clock Scholar que ele indicou ficava em Dinkytown, uma região próxima na universidade e reduto de artistas diversos ali, poetas, músicos, ex-alunos. O local tinha cafeterias, livrarias e uma vida noturna bem ativa. Bob Dylan, ou Bob, falando Bob Dylan, mas eu ainda não quero falar Bob Dylan. Bob não só frequentaria, como chegaria a morar nessa região. E foi em Dinkytown que conheceu muita coisa. Conheceu a literatura beat, conheceu as antologias de folk compiladas por Harry Smith, que ele até tentou roubar dos seus novos amigos, e conheceu uma cena de pessoas interessadas em descobrir mais sobre as raízes americanas, as raízes do povo real, das pessoas que viviam fora das grandes metrópoles, de conhecer a cultura oral americana, o folk, o blues, as canções dos diversos povos que formam os Estados Unidos. Também teve contato com Woody Guthrie, sendo impactado fortemente pela música e também pelo livro Bound for Glory, que é uma autobiografia com muitas partes ficcionalizadas em que o Woody conta suas aventuras nos meandros dos Estados Unidos, pegando carona em trens de carga e passando todo tipo de situação. I couldn't believe that I'd never heard of this man. You could listen to his songs and actually learn how to live. Nesse trechinho do documentário No Direction Home, o Bob conta que era possível ouvir as canções de Woody e aprender como viver, o que mostra muito o apreço do Bob por histórias e por narrativas, né? E talvez um dos cernes da música folk tradicional aí. O fato é que o Woody, o folk e essa cena em Dicktown teve um impacto muito forte na vida de Bob, a ponto de definir seu futuro mesmo, assim, né? Ele queria traçar o caminho da música, mas foi no folk que ele encontrou talvez uma possibilidade mais palpável ali. E agora a gente chega ao momento da transfiguração, ou uma delas, ou a primeira e a mais simbólica. Tem uma passagem no livro do Bob Dylan, Crônicas Volume 1, que ele comenta sobre a escolha do nome. Segundo ele, foi antes da sua chegada às Twin Cities, que é St. Paul e Minneapolis,
mas talvez tenha sido após o seu passeio por Dinkytown. Ele faz algumas brincadeiras com seu sobrenome original, que é Allen, né? A-L-L-E-N, e com Allen, A-L-L-Y-N, que ele viu ali. Depois, ele devaneia sobre Bob, B-O-B, e Bob, B-O-B-B-Y. O que eu ia fazer tão logo saísse de casa era me chamar Robert Allen. Quanto a mim, eu era esse. Era o nome que meus pais haviam me dado. Soava como o nome de um rei escocês e eu gostava. Pouca coisa de minha identidade não estava nele. O que mais tarde me deixou meio confuso foi ver um artigo na revista Downbeat com a história de um saxofonista da costa oeste chamado David Allen. Suspeitei que o músico tivesse trocado a grafia de Allen por Allen, e eu podia ver por quê. Parecia mais exótico. Eu também ia fazer isso. Em vez de Robert Allen, Robert Allen. Então, um tempo depois, inesperadamente, vi uns poemas de Dylan Thomas. Dylan e Allen soavam de modo semelhante. Robert Dylan, Robert Allen. Não conseguia decidir. A letra D vinha com mais força. Mas Robert Dylan não parecia ou soava tão bem quanto Robert Allen. As pessoas sempre me chamavam ou de Robert ou de Bob. Mas Bob Dylan soava muito boboca para mim. E além disso, havia muitos, um Bob Darin, Bob V, Bob Rydell, Bob Neely e um monte de outros Bobs. Bob Dylan pareceu e soou melhor do que Bob Allen. Na primeira vez em que me perguntaram meu nome nas Cidades Gêmeas, respondi instintiva, automática e simplesmente sem pensar. Bob Dylan. Agora eu tinha que me acostumar com as pessoas me chamando de Bob. Eu nunca fora chamado assim antes e levava um tempo para responder quando me chamavam daquele jeito. Quanto a Bob Zimmerman, vou tentar esclarecer e você pode conferir. Um dos primeiros presidentes do São Bernardino Angels foi Bob Zimmerman e ele foi morto em 1964 na corrida de Bass Lake. O amortecedor de sua moto caiu, ele fez a volta para pegá-lo na frente do bando e foi morto na mesma hora. Aquela pessoa se foi. Foi seu fim. Esse final é bem curioso. Crônicas Volume 1 foi lançado em 2004 e provavelmente foi escrita muito tempo antes, pensando em todo o processo que leva um livro, né? Escrita, edição, ajustes, prensagem, blá blá blá. 8 anos depois, em 2012, a menção ao motoqueiro Bob Zimmerman foi novamente lembrada por Dylan durante uma entrevista ao Michael Gilmore para a revista Rolling Stone. Nessa época, em 2012, o Bob Dylan lançava Tempest, o seu 35º disco de estúdio. O álbum sangrento, agressivo, rodeado de morte e por reflexões da finitude, seja do John Lennon, seja do Titanic. A conversa dessa entrevista aí, ela é meio pontiaguda. O Dylan parece reativo, assim, não necessariamente com o Michael e as suas perguntas. O Dylan até presenteou o jornalista com um chapéu feito à mão exatamente igual dele, mas o Dylan parece incomodado com conclusões precipitadas das pessoas que, em geral, a respeito dele. Quando questionado sobre como suas músicas refletem o pensamento de uma época, seja nos anos 60, seja em 97 com o disco Time Out of Mind, o Bob Dylan se empolga, levanta até outra mesa e pega um livro de bolso bem gasto. O livro, originalmente lançado no início dos anos 2000, também foi lançado no Brasil com o título Hell's Angel, A Vida e a Época de Sonny Barger e do Hell's Angels Motorcycle Club. O Dylan aponta para os coautores, Keith e Kent Zimmerman, e pede para o jornalista ler uma passagem do livro devidamente marcada, com uma dobra na pontinha da página, em que descreve o acidente de moto de 61. O Dylan fala que é 64, mas na verdade é 61, que mataria um dos primeiros presidentes do Hells Angels, o Bob Zimmerman. Sim, um homônimo do nome de nascimento de Bob. Dylan então entra em um tema bizarro e confuso, transfiguração. Diz que foi transfigurado, ou seja, que foi renascido, como Jesus, mas não entra em tantos detalhes, dizendo que é a função do jornalista completar os espaços. Quase como um discípulo do Tom Zé, Dylan explica para confundir ao mesmo tempo que confunde para esclarecer. Mas depois ele dá pistas um pouquinho mais claras. Quando você faz alguma das suas perguntas, está perguntando a uma pessoa que já morreu há muito tempo. Mas as pessoas cometem esse erro comigo o tempo todo. Eu passei por muita coisa. A transfiguração é o que permite que você saia do caos e voe acima dele. É assim que eu ainda consigo fazer o que faço, escrever as músicas que canto e simplesmente seguir em frente. Por que eu estou dizendo tudo isso, né? Porque eu acho que aqui está o cerne da filosofia de vida de Bob Dylan. A sua existência se dá na somatória das experiências, mas também na autonomia de ser quem se é hoje, com a independência de poder ser
sem necessariamente ser o que foi. Incrivelmente, algumas frases do Bob Dylan ainda nos anos 60 funcionam para complementar essa ideia de transfiguração, como se ele soubesse, a partir das escolhas, a partir da escolha por um novo sobrenome, de que era possível viver e conviver como outras vidas. A primeira frase é o nome de um documentário sobre a última turnê 100% acústica de 65. Don't Look Back. Não olhe para trás. Ou seja, faça o que tem que fazer, o que quer fazer e não olhe para trás. Obviamente que ele não está dizendo para ser inconsequente na vida, né? Mas de ousar, de se permitir, de experimentar e simplesmente seguir em frente, como ele mesmo disse. A segunda é uma das minhas frases favoritas do Dylan, escrita antes dele fazer 25 anos, antes de Bob Dylan sofrer o acidente de moto de 66 e entoada na música It's Alright Ma, I'm Only Bleeding, mas com significado tão próximo ao tema da transfiguração em que eu falo, acho que eu repito ela como um mantra pra mim, quase que diariamente. He not busy being born is busy dying. Aquele que não está ocupado nascendo, está ocupado morrendo. Quando Bob trocou seu sobrenome de Zimmerman para Dylan, ele matou sua conexão com essa pessoa. Quando sofreu o acidente de moto, independente da gravidade desse acidente, ele matou aquele Dylan que conhecíamos. Quando voltou a excursionar em 74, mataria a figura caseira que ele criou após o acidente. E muitas outras mortes aconteceram desde então, assim como muitos outros nascimentos. O uso do termo transfiguração, usado comumente no contexto de renascimento de Jesus depois de ser crucificado, pode parecer arrogante, insensato ou até mesmo numa desilusão profética e divina. Mas talvez seja até o contrário. Alguém que entende o termo, até no sentido religioso, como uma metáfora, como uma analogia. Dylan não é um profeta divino, mas alguém que entendeu que é preciso viver livre das amarras do que ele já foi. O volume 18 da Bootleg Series, intitulado Through the Open Windows, ou Através da Janela Aberta, coloca a gente como uma testemunha de um artista em formação, percorrendo registros entre 1956 e 1963, ou seja, da curiosidade de jovem até ter mais claro e maturado o caminho que quer explorar. Tem duas versões. A que está na plataforma de streaming tem destaques, né, em 2 discos com no total de 42 faixas, e a versão principal é uma caixa com 8 CDs, totalizando apenas 163 faixas. Esse lançamento está longe de ser o meu bootleg favorito, mas ouvi-lo é uma viagem intrigante nesse processo. No início, a gente vê um Bob ainda tateando para qual caminho percorrer e ainda se entendendo com a complexidade que é tocar e cantar ao mesmo tempo, quase como quando a gente está aprendendo a dirigir. Até por isso, a sua interpretação é mais plana, quase fria e claramente emulando as gravações que eu via das canções que tocava. Ouvimos também o timbre da voz, que está longe de ser aquela voz tão original quanto caricata que muitos tentariam imitar, né? É curioso perceber até que essa voz nessa fase inicial mais parece com a voz que ele usaria, né, entre 69 e 71. E é possível perceber uma mudança considerável a partir de fevereiro de 1961, dentro dessa viagem sônica aqui do Bootleg Series, após o Bob Dylan conhecer o Woody Guthrie. Das músicas gravadas na casa de Bob e Sid Gleason, que são amigos do Woody, que levavam todo domingo para passar o dia fora do hospital, porque o Woody Guthrie estava internado, né, com uma doença degenerativa, é possível ouvir outro Dylan. Há uma introspecção, que talvez seja principalmente pelo contexto de um encontro íntimo, em casa, mas não é só isso. Há uma profundidade, uma sensação de que a canção foi internalizada. Seria depois de conhecer o Woody Guthrie que ele escreveria Song to Woody. Na versão contida nessa caixa aí, o Dylan canta com uma sensibilidade incrível. Tá na cafeteria Gaslight, mas é como se tivesse com um ídolo ali ao seu lado. O mais incrível é que a faixa seguinte, Talking Bear Mountain Picnic Massacre Blues, é gravada no mesmo dia, mas é outro clima.
Dylan explora o formato do talking blues tradicionalmente bem-humorado e sarcástico, usado muito pelo próprio Woody, e constrói uma narrativa bem engraçada. E para além da letra em si, a gente já vê outro Dylan tão famoso nessa época, aquela figura meio chaplinesca, com um tempo de humor que conquistaria muita gente nos primeiros anos de Greenwich Village. Há uma narrativa na compilação, que foi feita com a ajuda do Sean Wylands, que é um especialista em história americana, e também em Bob Dylan. Na seleção que foi feita, fica claro um certo renascimento ou transfiguração. A partir de Song to Woody, no início de 61, a coisa realmente muda. Vemos alguns caminhos, do intérprete empático às dores do mundo, do cronista cômico que diverte as pessoas com o seu fraseado, o seu timing de humor e suas histórias engraçadas e sarcásticas. Agora ele canta todas as canções como se fossem as que estava escrevendo e aprendendo a escrever. Ele não está mais tateando a canção, mas dissecando a cada performance. Ele entra profundamente na canção, se permitindo viver o sentimento da canção, se permitindo mudar seu sotaque de acordo com a canção. Ainda estava aprendendo e absorvendo, mas se permitir viver uma outra vida, mesmo que apenas durante uma canção. Além disso, tem o Dylan compositor, né? A gente acompanha ele fazendo canções simples, engraçadas, quase como garatujas, mas isso logo muda. Ele percebe que a poesia da música tem uma forte função como narrativa. Aí nessa imersão em um cancioneiro folk vasto, tocando em cafeterias e observando outros, trocando figurinhas de canções de todos os cantos dos Estados Unidos, o Bob Dylan percebe que é preciso estar no âmago da história, da sensação, do narrador, dos sabores da experiência. E é possível ir além, experimentar a tradição com outra linguagem, outra abordagem e outras cores. Enfim, eu poderia falar muito sobre a experiência de ouvir essa caixa. É incrível ouvir e focar nessa fase do Dylan, sabendo em tudo o que ele faria. Trocando o violão pela guitarra, voltaria para o violão, voltaria para a guitarra, se apaixonaria algumas vezes, fugiria da cidade, voltaria para ela, fugiria do palco, voltaria para ele. Sempre atrás de saber quem é Bob Dylan naquele momento. Obrigado a todos que ouviram até aqui e comentem as suas impressões sobre essa caixa, o volume 18 da Bootleg Series. Quero saber o que acharam. Abraços e até a próxima.